Olá, amigos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Tadeu, editor do CISO Advisor. Nós temos a honra de receber aqui no ViewTV o especialista em nuvem, Leandro Lopes. O Leandro é diretor de engenharia de sistemas da Nutanix para a América Latina. A Nutanix é uma empresa de computação em nuvem que fornece software de infraestrutura hiperconvergente, serviços em nuvem e armazenamento definido por software. Leandro, obrigado por nos atender. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado a todos aí por assistir ao vídeo e é um prazer estar com vocês. Vai me ajudar nessa entrevista aqui o Paulo Brito, PB, que também é editor do CISO Advisor. Olá, PB, tudo bem? Bom dia, Tadeu. Bom dia, Leandro. Bom dia, amigos. Olá. Leandro, eu queria começar colocando para você o seguinte: as empresas cada vez mais estão se deparando aí com a necessidade de mover suas cargas de trabalho para a nuvem, seja ela Sim. privada, pública ou híbrida, né? O que uma empresa que vai mover suas cargas para a nuvem, o que ela tem que observar para garantir um ambiente ou uma aplicação que foi para a nuvem, que ela esteja seguindo as normas de compliance e segurança? Excelente. Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, hoje a movimentação para a nuvem é mais comum do que a gente imagina, né? Número um. Então, existem visões aí de mercado de que todo cliente, em algum momento, vai ter alguma solução de nuvem implementada. É uma realidade hoje, seja no data center privado ou na nuvem pública, né? Só que aí, com essa questão, o que mais vem à tona, principalmente dos nossos próprios clientes, é a questão de, ok, dentro de casa, dentro do meu data center hoje, na nuvem privada, eu tenho mais controle, né? Eu tenho hoje software, eu tenho soluções, eu tenho controle de perímetro e tudo mais, onde eu tenho um controle mais efetivo nas aplicações, na segurança dos dados e tudo mais, né? A situação começa a mudar um pouco de cenário quando você tem que mover para a nuvem híbrida ou puramente para a nuvem pública. Por quê? Você passa a rodar a sua aplicação no ambiente desconhecido, né? Desconhecido no sentido de onde está esse dado, né? Qual a segurança que eu tenho de que esse dado não vai ser, por alguma razão, atacado, né? Passa a ter um controle menor sobre a informação que até então estava sob gestão total da área de TI, né? Então, o ponto principal numa movimentação para a nuvem, seja ela uma estratégia de 100% privada, híbrida ou pública, buscar ferramentas e buscar soluções que, número um, te permitam ser verdadeiramente portáveis. O que eu quero dizer por isso? Que não vá te amarrar uma única solução, né? Ou seja, que se eu nascer com essa solução dentro do meu data center, eu tenho que morrer com ela para sempre, ou só vai me permitir ir para uma nuvem segura se for daquele mesmo provedor. Então, é buscar a liberdade de você poder implementar livremente as aplicações onde você quer. Em segundo lugar, buscar ferramentas de gestão, controle, compliance e, obviamente, segurança, que te vão permitir ter full visibilidade de onde a aplicação esteja, na sua nuvem privada ou na nuvem pública, permitindo que você, como administrador desse ambiente, possa implementar as normas de compliance e de segurança que o seu negócio, na verdade, necessita. Legal? Então, a minha dica aqui é, número um, buscar por soluções que te permitam portabilidade, legal? Que possam efetivamente escolher a solução que mais interessa, de nuvem. E segundo, buscar soluções que te possam dar visibilidade em relação à implementação de regras e normas de segurança e compliance que devem seguir a sua empresa. Na verdade, quem tem que seguir a regra de compliance para a sua aplicação é a nuvem que você está indo e não o inverso, né? Não é um negócio que tem que seguir o que a nuvem pode implementar de segurança. E sim, a nuvem tem que estar preparada para que as suas regras de segurança sejam implementadas. Então, uma boa ferramenta para isso é essencial. Leandro, quando você implanta uma aplicação em nuvem, você coloca ela exposta para o uso dos clientes via internet, ela está sujeita a ataques e a incidentes. A gente sabe que assim, 75% dos eventos aí é em cima de aplicação exposta na nuvem, né? Vocês oferecem para o cliente a visibilidade necessária e suficiente para que ele possa monitorar essa segurança, acompanhar, intervir? O que vocês trazem aí na visibilidade da aplicação? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, existem algumas camadas, né, que são suscetíveis a ataque, né? Vocês, como especialistas de segurança, com certeza
conhecem todos os detalhes, mas uma das brechas, muitas vezes, pode ser uma questão relacionada à infraestrutura, né? Então, uma aplicação mal configurada, uma máquina virtual que, porventura, tenha alguma porta exposta, ou mesmo a infraestrutura que permita que ataques aconteçam devido a literalmente, uma porta TCP, alguma coisa que esteja exposta, e por falta de uma implementação de uma regra de segurança que eu tenho na minha casa, pode expor sua aplicação ao risco, tá? Então, como que nós da Nutanix podemos apoiar? Hoje nós temos ferramentas que permitem que, indiferente de onde a aplicação esteja, tá? Mais uma vez é válido enfatizar, seja na nuvem privada dentro da sua casa ou numa nuvem pública, nós podemos implementar as normas de segurança referentes à infraestrutura para minimizar o risco de ataques em qualquer tipo de aplicação. Ô, Leandro, eu queria aproveitar essa pergunta do PB para te colocar o seguinte, quer dizer, a maioria das empresas hoje, elas usam 2 ou mais provedores de nuvem pública, por exemplo, né? E isso aumenta a complexidade de gestão e preocupação em relação a erros de configuração, que é o que você falou en passant aí, né? Que acarreta um grande risco à segurança. E nós pesquisamos aí, né? A gente tem muito contato aí no mercado e a gente vê que muitos estudos mostram que em instâncias de infraestrutura em nuvem configuradas de maneira incorreta, né, elas resultam normalmente em incidentes, né? Então, o que eu queria te colocar assim, quais são os cuidados que as empresas devem ter em relação a isso? Na verdade, a estratégia multinuvem, ela já existe uma complexidade embutida quando você olha nela num conceito nativo, que é como integrar essas, né, como fazer essas nuvens conversarem. Esse é o primeiro desafio. Então, muitas vezes as empresas buscam a nuvem por uma facilidade de implementação, rapidez e tudo mais, e no futuro elas esbarram em alguns desafios. O primeiro desafio é a dificuldade de consolidar a gestão dessas diferentes nuvens. Então, quer dizer, eu passo a ter múltiplos provedores, tenho já o meu data center e passo a ter 2, 3 provedores lá fora, com 4, 5 diferentes consoles e 4, 5 diferentes ferramentas de monitoramento, de segurança e tudo mais. Isso traz um ônus extenso para a área de TI. Passa a ser um problema. O que era a solução, que era ir rápido, deploy rápido, passa a ser um problema no futuro. Então, a recomendação que nós temos, né, e a Nutanix, ela sempre busca no cliente tratar cloud como uma jornada. Nós chamamos essa questão de multi-cloud, hybrid cloud, como querem chamar, de jornada. Por que jornada? Porque existem passos que nós precisamos amadurecer com os clientes para que essa transição seja transparente. Então, para nós, é uma questão de seguir passos da jornada. Como assim? Quando eu quero mover para uma estratégia multi-cloud, o mais interessante é, primeiro, avaliar se minhas aplicações atuais estão preparadas para esse ambiente multi-cloud, né? Se não, o que eu tenho que fazer para elas estarem preparadas? Existem ferramentas no mercado? O meu data center está preparado para integrar com os data centers lá fora? Então, esse é o primeiro passo, olhar a base, olhar o foundation, olhar o que nós temos dentro de casa, né? O segundo é literalmente buscar soluções. E aqui a Nutanix pode apoiar bastante, porque nós somos multi-cloud e somos agnósticos, tá? Então nós podemos trabalhar com diversos tipos de hypervisor dentro do data center, bem como diversas clouds no mundo aí de nuvem híbrida pública. É buscar efetivamente ferramentas que te vão permitir facilidade na gestão desse ambiente multi-cloud e, o mais importante, implementação de regras unificadas nas multi-clouds, né? Do que vai me valer eu ir para diferentes provedores, onde eu tenho que, em cada um deles, ter ferramentas distintas para criar todas as regras que eu preciso implementar de segurança em ferramentas diferentes. Eu vou ter falhas, né? Então, o interessante é você buscar uma ferramenta unificada, que, indiferente de onde a sua aplicação vai rodar, no ambiente multi-cloud, ela vai portar essas regras de segurança, indo e vindo, de acordo com a sua demanda por esse ambiente de multi-cloud. Essa seria a minha recomendação. Desculpa te interromper, mas quer dizer, ele tem claro. múltiplos provedores, mas ter múltiplos fornecedores dificulta, né, a segurança. Sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, o grande dificultador de tudo que é multi, né, no nosso mundo hoje é a facilidade. Qual que é o benefício de você ter multi-cloud? Você não está preso a um único provedor, que é ótimo. Só que o grande problema disso é você ter diversas ferramentas para gerenciar, diversas regras distintas de segurança e ferramentas de segurança para manusear. Então, o melhor dos mundos é poder optar pelo multi-cloud, tendo uma única ferramenta de gestão
né? Um único painel único de implementação de regras de segurança, de rede e tudo mais, unificado, né? Um único ponto. E aí, o que a Nutanix pode apoiar? Nossa solução se propõe efetivamente a fazer isso, tá? Conectar multinuvens com um único painel de gestão, inclusive com a questão de segurança da infraestrutura embutida nesse conceito. Tem uma questão que aparece em nuvem, exatamente nesse ambiente multi-cloud, que é um grande quebra-cabeça do pessoal de TI, que é o backup. É o backup e a continuidade de negócios. Como é que a presença de uma solução como a de vocês, num ambiente hiperconvergente, pode resolver, Leandro, esse tremendo quebra-cabeça? Você tem uma nuvem operando aqui, outra nuvem operando lá, e o seu backup vai ser feito numa terceira, numa quarta, numa quinta nuvem, conforme as boas regras, boas práticas aí do backup. Sim. Na verdade, nós temos algumas... Nessa questão de backup, DR e tudo mais, nós temos alguns caminhos a seguir, né? Eu vou começar com o primeiro, que é a questão de disaster recovery. Então, muitos negócios hoje colocam como mandatório, por compliance, inclusive, você ter sites de recuperação de negócios, né? Então, no passado, qual que era a alternativa? Cria-se um novo data center físico meu, eu vou lá ou alugo num provedor, coloco meus servidores ali e eles ficam esperando uma falha, né? Hoje, isso, no mundo moderno, ele passa a ser um pouquinho custoso, né? Eu tenho uma infraestrutura parada para guardar um desastre. Então, começamos a olhar a nuvem pública como uma opção para DR. E isso é uma verdade hoje. Então, por exemplo, a Nutanix pode fornecer soluções de disaster recovery na nuvem. Então, eu posso hoje implementar uma solução Nutanix dentro do meu data center e ter meu DR site num site em nuvem. Legal? Então, isso no tocante a DR, ou seja, meu site principal falhou, onde eu vou conseguir manter minhas aplicações com as luzes acesas. Nós também temos soluções que permitem que o próprio cliente tenha seus 2 data centers, porque, claro, muitos clientes olharam e falaram, eu não vou ter um data center ativo e um passivo. O que eu vou fazer? Eu vou criar 2 data centers ativos, operando a 50% da carga e cruzando, né, as informações. Então, eu tenho o data center 1 rodando 50%, data center 2 rodando os outros 50%. O que eu tenho no data center 1 eu replico para o 2, e o que eu tenho no 2 eu replico para o 1. Se falhar 1, eu tenho tudo no 2, se falhar o 2, eu tenho tudo no 1. E hoje nós conseguimos atender também essa demanda com uma replicação nativa da solução, que atua 100%, podendo ser inclusive síncrono, tá? O que eu quero dizer por síncrono? Gravou no data center 1, o dado está sincronizado no data center 2. Então, a queda do 1 permite que eu suba o 2 sem nenhuma perda de informação, né? E um detalhe interessante que vale contar aqui no contexto é que essa informação que tem relacionado à questão da segurança, a Nutanix hoje já tem criptografia nativa no software. O que significa dizer que esse dado, quando gravado nos discos da nossa solução, legal, fisicamente, né, no disco, ele já pode ser criptografado. E o melhor, por software. Hoje eu não preciso de nenhuma solução externa para fazer essa criptografia ou gestão de chaves, tudo nativo na nossa solução. E esse dado, naturalmente, passa a ser também replicado, criptografado. Tá? Do ponto de vista de backup, que é uma segunda... Eu geralmente separo o backup de DR, né? Que o backup, na verdade, é a ideia de você ter a informação ali armazenada e quando precisar, eu restauro ela sem uma perda de um data center. Então, hoje nós temos diversas soluções. A mais comum é integrar com nossos parceiros, né, de backup, que são os Ns que você pode ter de mercado. Os principais players de backup nós integramos. E a Nutanix está para trazer uma solução que já existe fora do mundo. No Brasil, a gente ainda está criando a operação para isso, que é uma solução de backup da própria Nutanix, chamada Nutanix Mining, que permite os clientes terem um appliance de backup integrado com a nossa solução, fazendo o backup de Nutanix para Nutanix, utilizando o vendor, né, de backup, os principais aí de mercado, como um proxy integrado na nossa solução. Então, o nosso trabalho hoje é de muita parceria, de permitir que os clientes tenham muita escolha, tanto no mundo também de DR como de backup. Leandro, se eu entendi, né? Se eu estiver errado, você me corrija. Quer dizer, você está dizendo que a infraestrutura hiperconvergente é mais segura para a proteção de dados e sistemas, né? Porque você já está me dizendo que o backup e a DR, a recuperação de desastres, por exemplo, ela já faz parte da infraestrutura desde o início, né? Quando você vai para a nuvem, não? Sim. Na verdade, nós entendemos que a solução hiperconvergente, principalmente na nossa arquitetura, tá? Na arquitetura da Nutanix, ela tende a ser mais segura por um simples fato. Tá? Como nós temos todo o software integrado numa única parte,
nos permite ter uma visibilidade fim a fim de tudo que é necessário. Por exemplo, se eu tenho o que é normal acontece. Se eu tenho no mercado uma nova brecha de segurança que eu tenho que implementar no meu software para que ele passe a ser compliance com essa nova norma, ou por uma brecha que foi identificada no mercado, como eu tenho tudo em um único ponto, um único update resolve toda a solução, né? Quando você tem um ambiente de multicamadas, o que acontece? Você tem o seu storage, sua rede, seu servidor, seu firmware de servidor, sua solução de convergência. Então, uma única brecha na infraestrutura vai ter que praticamente congelar meu data center. Eu vou ter que parar, pegar a janela de manutenção, implementar mudança em todas as camadas e torcer para quando eu voltar esse código ao ar, eu não tenha nenhuma indisponibilidade, né? Então, a hiperconvergência, ela simplifica. Além dela ser mais segura no nosso conceito, ela simplifica quando você necessita implementar uma nova norma de segurança. É um único ponto para você atualizar, tá? Além das inúmeras certificações que a Nutanix tem aí no mercado, tá? A Nutanix ela é muito forte no governo americano, e o governo americano ele impõe às empresas fornecedoras de solução deles a testes extensivos de segurança, né? Naturalmente pelas informações que lá trafegam. Então, a Nutanix tem diversas certificações de segurança no mercado que nos colocam aí um passo a mais, à frente, adiante de algumas soluções de mercado, tá? Legal. Leandro, assim, você tocou aí na clientela, um pontinho aí da clientela. Como é que você mapeia a sua clientela no Brasil em termos de setores, em setor que vocês estão mais presentes, setores que estão crescendo? Como é que está isso aqui? Legal. Na realidade, detalhes específicos de números, a gente não detalha por subterritório, tá? Eu vou dar um patamar geral, assim, um apanhado de como está o mercado brasileiro. Hoje nós estamos presentes em todas as verticais. O bom da solução da Nutanix é como nós estamos conectados à infraestrutura do data center, à cloud, qualquer tipo de aplicação, ela é candidata a um ambiente Nutanix. Ou seja, não existe uma vertical específica, legal? Mas se hoje nós vamos avaliar a nossa base de clientes, nós temos uma forte presença no mundo de finanças, tá? No mundo de governo, no mundo de saúde, healthcare, que nós chamamos também, nós temos uma grande presença, uma diversidade de clientes de manufatura. Então, de verdade, hoje nós temos clientes em praticamente todas as verticais, legal? Finanças e governo eu colocaria como um destaque, em percentual, talvez sejam os principais mercados onde nós atacamos, mas definitivamente todos hoje são candidatos a uma solução de hiperconvergência como a nossa. Leandro, dentro dessas verticais todas que você citou, Sim. Eu sei que é difícil às vezes pegar um pouco, mas assim, você nota que qual que é o peso que a segurança tem para essas empresas hoje, quando elas pensam em nuvem, né? Porque a nuvem foi por muito tempo um tabu, né? Principalmente devido à questão da segurança, né? Me parece que isso mudou, esse cenário mudou, mas eu queria entender assim, qual que é o peso que elas dão hoje para a segurança na nuvem? Olha, eu diria que principalmente setor financeiro e governo, eles colocam isso na balança com uma importância tão relevante quanto disponibilidade, por exemplo, tá? Isso porque, quando a gente olha o mercado financeiro, existem uma série de normas, né, regulatórias que eles devem seguir. Então, o número 1 é garantir que a informação, onde quer que esteja, ela siga essa norma para que, inclusive, eles não sofram sanções de órgãos regulatórios, né? Então, o mercado financeiro coloca a segurança quase com o mesmo peso em cima da nossa solução, como de disponibilidade, tá? Para você ter uma ideia de como é importante. Já o governo, ele tem hoje normas próprias, né, no que tange a cloud. Então, segurança é um detalhe muito importante, né? Aquele conceito de na cloud o dado pode ficar onde está, não funciona muito para o governo, sabe? Nós sabemos que alguns, principalmente na escala federal, eles têm que ter clareza de onde o dado está, né? E em algumas situações o dado deve estar no Brasil. Isso não estou contando nenhum segredo aqui, são normas do governo federal, né? Então, a preocupação com segurança, ela é latente principalmente nesses dois mercados. Em todos os outros acabam sendo perenes, porque mesmo o mercado de healthcare hoje ele é bastante regulado, né? Então, dado, informação do usuário, de exames, de qualquer tipo de coisa particular, privada, tem um peso importantíssimo. Então, acaba sendo uma preocupação. Nos mercados regulados, a preocupação acho que é maior, não? Sem dúvida. O que foi criado nessas empresas naturalmente, e que isso também é uma recomendação da nossa própria jornada, não existe uma estratégia, na minha opinião, e da Nutanix, que vá funcionar all-in. Ou seja,
aquela coisa de tudo tem que ir para a nuvem, tudo tem que ficar dentro de casa, tudo tem que ser... Nada funciona dessa maneira. Então, o que eu sinto as empresas hoje fazendo é classificação de aplicações com melhor e maior potencial para se adequarem à nuvem, né? E outra coisa que é muito importante, a gente não pode esquecer, é que hoje as aplicações estão sendo desenvolvidas aí na tocada da modernidade da cloud, né? Que são as Cloud Ready Applications aí que o mercado chama, né? Que são os novos conceitos de container, né? Outros conceitos Kubernetes e afins, que aí já fogem da nossa estrutura tradicional de TI e ela já é uma aplicação que é nativamente criada no mundo da cloud. Então, essas aplicações novas, casadas com algumas camadas de aplicação, acabam sendo candidatas naturais a primeiro ir para a nuvem, né? Então, isso acho que é o casamento de segurança versus que tipo de aplicação eu vou portar na nuvem. Tá. Eu sei que a gente está chegando no próximo do nosso tempo aí com você, mas eu queria te perguntar uma coisa. Assim, é evidente que todo mundo conhece soluções de orquestração em hiperconvergência, mas eu queria saber se você não tem um caso em que você mostrou a solução para o cliente e o cliente suspirou de alívio de entender que isso ia resolver a vida dele. Sim. Na verdade, nós temos alguns casos, inclusive interessante que nós temos alguns casos publicados no nosso próprio site, tá? Público, clientes que no Brasil aceitaram fazer os cases, né? E nós, inclusive, tivemos uma interação na semana passada, eu tive particularmente com um cliente nosso no Rio de Janeiro, e eu posso citar porque ele é um case público, que é a Aliança e Sonai, que eles gerenciam uma quantidade enorme de shopping centers, Brasil aí, no nosso Brasilzão afora, e eles, assim, falam literalmente de boca cheia dos benefícios que eles tiveram com a nossa solução de nuvem privada. Tanto é que, assim, para vocês terem uma ideia, eles passaram por uma consolidação, né? Teve uma fusão, a empresa teve uma fusão, né? A Aliança e a Sonai viraram Aliança e Sonai, eram empresas distintas. E, por coincidência, ambas eram clientes Nutanix. Um dos cases que eles mais comentam é a facilidade que eles tiveram para implementar, para casar as operações. Então, quando a área comercial fechou o negócio e falaram, TI, agora vocês têm um pepino aí na mão para resolver, que são unificar as TIs. Quando eles olharam para o lado e falaram, você tem Nutanix, eu também, eles comentam que a facilidade para unificar a TI foi algo ímpar. Então, tudo isso que nós vendemos em relação à orquestração, a facilidade e a não estar preso a um vendedor único, né? Que é isso que a gente prega. A Nutanix, ela prega a liberdade de escolha. O que nos diferencia dos competidores? A maioria dos competidores chegam e falam, essa é a solução, seu cliente, que o senhor tem que comprar. O software tem que ser meu, a solução tem que ser minha, 100% minha. Você acaba ficando travado, tanto do ponto de vista de hardware como software naquele vendedor. Você nasceu com ele e morreu com ele. A Nutanix permite a verdadeira escolha. Então, isso dá aos clientes a liberdade, né? Inclusive, tivemos casos de clientes que, esse infelizmente ainda não é público, mas vai ser, eu não posso citar o nome, mas é um cliente da vertical de saúde, que ele, só para você ter uma ideia, ele estava voltando, algumas aplicações que foram para nuvens acabaram não se mostrando eficazes para eles por uma diversidade de problemas, inclusive custo, e eles estavam pensando em retornar. E eles são case de sucesso de voltar aplicações da nuvem pública para Nutanix, dentro do data center deles, de uma maneira fácil, transparente. E o cliente, espero que ele em breve possa nos publicar o caso de sucesso e a gente possa falar o nome abertamente aqui. Bacana. Leandro, olha, eu queria agradecer mais uma vez você compartilhar seu conhecimento aí, né? Nuvem hoje é uma questão muito presente, né? As empresas estão preocupadas, principalmente com esses aspectos que nós tratamos aqui, que é da segurança, né? Eu queria deixar aí, antes de terminar, um espaço para você fazer alguma observação ou tratar de algum aspecto que, porventura, eu e o PB não tenhamos tratado e que você julgue importante, crucial aí. Fique à vontade e agradecemos realmente por compartilhar seu conhecimento. Não, imagino, eu que agradeço. E sim, eu gostaria de compartilhar algo bastante relevante. Na semana que vem, a Nutanix, nós teremos o nosso evento chamado .next, que é um evento onde nós trazemos as principais novidades, né, para os seguintes, nos meses que sucedem, tá? E nós teremos 4 grandes novidades que, obviamente, por questão de tempo eu não consigo cobrir todas, mas o interessante é que 2 delas estão muito conectadas à questão de segurança, tá? Uma delas é uma solução que nós vamos, na verdade, redesenhar, chamado Security Central. Legal? O que é o Security Central? É um painel único de gestão em tudo
que está relacionado à segurança, seja em nuvem pública ou privada, para clientes da Nutanix. Então, é um painel SaaS, tá? Ele é Software as a Service, ou seja, o cliente não tem nem que ter nada implementado na sua nuvem privada, legal? E que vai permitir que o cliente tenha gestão, visibilidade e monitoramento de regras de segurança e compliance para aplicações que estejam em execução, seja na nuvem privada ou na nuvem pública, né? Ou num conceito de nuvem híbrida. Isso é bastante relevante para a questão de segurança. Bacana, muito bacana. E o segundo, só para finalizar rapidamente, é uma questão relacionada a nuvens, a Virtual Networking, que nós chamamos, tá? Então, nós vamos expandir e vamos trazer para dentro do nosso mundo de redes virtuais mais funcionalidades, para permitir que os clientes, porque o grande desafio de conectar nuvens, tá, está na parte de rede. Esse é um grande desafio. Então, nós vamos expandir a nossa oferta de Virtual Networking para permitir que os clientes tenham mais transparência nas conexões entre nuvens públicas e privadas. E isso também, essa é uma feature que vai vir ao futuro, né? Ou seja, será implementada em roadmap, não tem data para dizer, mas já é algo que está em desenvolvimento. Então, muito em breve, os clientes vão ter facilidade em multi-tenancy e outros temas aí. Ô, Leandro, o evento acontece em que dias? O evento acontece na semana que vem, do dia 8 até o dia 10. Convidamos todos os clientes a participarem. E quem quiser assistir, acompanhar, é aberto isso? É aberto o registro. Eu não tenho, infelizmente, registro aqui, mas a gente pode compartilhar através do pessoal da Capital. Mas o cliente pode se registrar pela internet e participar gratuitamente. Teremos keynotes tratando todos esses dois pontos que eu comentei aqui bem rapidamente. Nós teremos sessões específicas indo bem deep no que isso representa para o cliente, com demonstrações, com estudos de caso bem detalhados. Então, é interessantíssimo quem puder atender. Bacana. Então, depois nós vamos acrescentar o link do evento na descrição do vídeo para os interessados para quem quiser acompanhar. Acessar, então. Legal. Bom, gente, eu agradeço. Dia, obrigado aí, Leandro, mais uma vez obrigado e até uma próxima. Obrigado, eu que Leandro. agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, bom dia para vocês. Obrigado.